Olá, caros ouvintes. Eu sou a professora Meire Cristina Queiroz Sato, professora no curso de Direito da FATEB de Birigui. Sejam bem-vindos ao Direito em Podcast, um projeto de extensão desenvolvido no curso de Direito, coordenado por mim e que será realizado pelos alunos do 8º semestre. O Direito em Podcast é um projeto de extensão que tem por objetivo aproximar o conhecimento jurídico na vida das pessoas, de forma simples, acessível e para promover o exercício da cidadania. É um convite para que toda a sociedade possa se informar e debater sobre temas jurídicos de grande relevância. Nós estamos realizando hoje o segundo episódio do Direito em Podcast e o tema ele trata da doação de órgãos e suas implicações jurídicas, um assunto muito importante e polêmico que será debatido pelas nossas alunas do 8º semestre, a Andréia, a Maria Clara e a Regiane. Vamos iniciar fazendo uma contextualização sobre o assunto, trazendo aos nossos ouvintes a visão da legislação e dos nossos tribunais a respeito da doação de órgãos no Brasil. Olá, boa noite. No Brasil, nós temos desde o ano de 1997 a Lei número 9.434, que regulamenta os transplantes. O que essa lei traz? Ela estabelece critérios para a retirada de órgãos e exige que seja constatado a morte encefálica. No artigo 4º dessa lei, está descrito alguns dos critérios para que seja realizado o transplante. Então, quando ela foi publicada de início, a doação seria para qualquer pessoa que evoluísse ao óbito e tivesse condições de ser transplantado algum órgão. Posteriormente, teve uma alteração, então hoje, o que a lei determina? Precisa de uma autorização da família para poder ter essa doação. Ela especifica também quais são os órgãos que podem ser doados e, no caso que existe, talvez nem todo mundo tenha conhecimento, existe o doador vivo. E ela especifica também quais são os órgãos que podem ser doados com a pessoa ainda em vida. E estabelece também os critérios que devem ser respeitados para ser constatada a morte encefálica, que é o que vai estar viabilizando a captação de órgãos dessa pessoa que foi a óbito. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho dentro dessa questão da morte encefálica, para a doação de órgãos dessa pessoa que acaba ocorrendo essa morte. A morte encefálica, ela é aquela morte dada cerebral constatada, ela é constatada através de 2 médicos, não somente um, ela precisa ser dada por 2 médicos diferentes. O critério médico legal, ele é utilizado para considerar uma pessoa morta, que ela esteja somente com o coração batendo por ajuda de aparelhos. Geralmente, nesses casos, a pessoa ela deixa constatado em vida que ela gostaria de doar os órgãos, mas pode ocorrer que a família ela pode proibir, né? Por mais que a pessoa expressou em vida esse desejo, mas a família, se ela não autorizar, não ocorre. Isso que é um grande debate e a gente vai dialogar mais a fundo nos próximos minutos. Somente após um intervalo de tempo definido pela equipe de captação que é constatada essa morte encefálica. Sobre a possibilidade da doação de órgãos. E a Regiane vai dar continuidade nas estatísticas do Brasil. O Ministério Público de Saúde fala que são 70 mil pessoas na fila de transplante. E 40% dos familiares, eles não querem doar.
tem essa restrição. E a região norte e nordeste é a que menos doa, com 31%, são mais precários, tem menos condições para fazer o transplante. E o Brasil, ele é o terceiro país que mais tem transplante, só perdendo para os Estados Unidos e a China. Por quê? Porque a gente fala muito sobre o luto dos familiares, e a justiça, ela respeita muito o luto. Então as pessoas, elas são muito, como que eu posso falar? Elas não querem doar, o respeito ao luto, né, que eles falam. Tem uma negação. Tem uma negação, falta de informação muitas vezes, né, porque a gente tem muita informação paralela, né, de que o familiar está sofrendo, mas uma doação pode salvar 8 vidas. E as mulheres, por transplante de córneas, são a que mais recebe, com 54% das mulheres recebendo a córnea. E vamos falar também um pouquinho sobre o tráfico, né? Que é o segundo maior, depois do tráfico de drogas, é o tráfico de órgãos. Então é proibido a venda de órgãos, só pode doar parente de até 4º grau, e se não for parente, só com mandato judicial. Muito bem, são questões jurídicas bastante importantes. Como foi comentado pela Andréia e pela Maria Clara, a lei ela traz de forma objetiva quais são os critérios, né, para que se proceda à captação de órgãos, né, como foi bem discorrido sobre a morte cefálica, e também a implantação desse órgão em si no paciente necessitado. Com relação ao tempo, a gente vê em episódios, né, de filmes, séries, que é uma correria, né? Até mesmo em reportagens, em documentários, né? Que os médicos que trabalham na captação de órgãos e transporte do órgão para levar para o transplante, eles correm muito, né? Seja via aérea, seja por via terrestre. Mas vamos informar aqui nossos queridos ouvintes se a lei detalha, se a lei traz de forma objetiva esse tempo de durabilidade para que se tenha segurança jurídica com relação à captação e até o momento do transplante. A professora quer dizer com relação ao tempo de viabilidade do órgão? Exatamente. Sim, cada órgão tem um tempo. Então, assim que a equipe faz todo o procedimento e constata a morte encefálica, só depois de constatada essa morte, é importante ressaltar que os 2 médicos que vão fazer essa constatação, emitir esse laudo de morte encefálica, são médicos diferentes dos médicos tanto da equipe de captação quanto da equipe de transplante. Eles não podem fazer parte dessa equipe. É um critério estabelecido pela lei. Já é uma segurança jurídica para a família. E uma questão ética também, né? Questão ética também, para não ter favorecimento de um paciente específico, porque o médico tem contato com essa informação. A respeito do tempo, cada órgão tem um tempo, então por isso que a gente sempre vê, às vezes destaque em alguma notícia de telejornal ou na mídia, falando que foi usado o avião da FAB, ou que a polícia militar acompanhou alguma viatura, ambulância para transportar esse órgão. O coração tem uma viabilidade de 4 horas depois que ele é retirado da pessoa. O pulmão de 4 a 6 horas. O intestino, que não é uma coisa tão comum a gente ouvir falar no Brasil, mas existe o transplante de intestino, também de 4 a 6 horas. O fígado, 12 horas, pâncreas 12 horas, o rim, 48 horas. Córneas pode ficar até 7 dias, então tem uma viabilidade um pouco maior. Por isso que quando tem um provável doador, é feita toda a mobilização que a gente às vezes vê na mídia, para poder conseguir usar esse órgão, já que a família teve a solidariedade num momento tão complicado, teve esse gesto de solidariedade para com outra pessoa,
de doar. Então, por isso que as equipes geralmente se esforçam muito para conseguir utilizar esse órgão, para não perder por conta de logística de transporte. Então, uma logística muito bem organizada, né, com aquela correria toda, para poder salvar mais 8 vidas, né, como disse ele, pela Regiane. Vamos fazer um debate agora a respeito de algumas questões, né, ética, jurídica e social. Com relação à autonomia, né, da pessoa de dispor do próprio corpo, até onde essa autonomia encontra limite jurídico, né? Eu quero ser doadora de órgãos. Aliás, aqui nessa sala temos doadores de órgãos? Sim. Sim, para mim também, né? Com toda alegria, com todo respeito. Mas há um limite para dispor do próprio corpo, essa autonomia, tanto em vida como em morte? Porque aqui nós estamos falando da viabilidade, não só da doação para depois da morte, mas também o transplante de órgãos entre pessoas vivas, aqueles órgãos que têm viabilidade de permanecer vivo mesmo com um só, como o rim, né? O fígado que se regenera, a córnea também é possível, né? Existe algum limite para essa disposição do próprio corpo? O nosso Código Civil traz no artigo 14 a questão da autonomia para dispor no todo ou em partes do próprio corpo no pós-morte. Quando a lei foi publicada em 97, ela trazia a doação como presumida. Então, toda pessoa que viesse a óbito e que fosse viável captar órgãos seria captado. Qual é o grande debate? É uma questão que a Regiane já comentou. Respeitar o luto da família. Porque às vezes a minha vontade, a minha família não entende da mesma forma. E aí tem uma questão cultural, tem a questão do luto em si e tem a questão jurídica, de estar fazendo ou não a vontade daquela pessoa. Então, hoje, na prática, o que prevalece é a família autorizar, conforme a Regiane falou, até 4º grau, no doador falecido, o familiar vai assinar e tem que ter 2 testemunhas, geralmente um documento reconhecido, para estar viabilizando essa doação de órgãos. O que é mais importante, o que é necessário ser esclarecido? A importância disso, o impacto disso em todo o sistema de saúde. O quanto isso vai diminuir a carga do sistema de saúde, de pessoas que dependem mais do hospital porque precisa de um coração saudável, as pessoas que fazem diálise ou hemodiálise que deixariam esse tratamento se recebesse um rim. E você deixar bem claro para a sua família, explicar que existe lei, que existem critérios, que não é o médico do paciente que está esperando o rim, que vai selecionar o rim. Esse médico só vai ser avisado às vezes quando esse rim já está sendo captado para ele ir para o hospital, para ele chamar o paciente. Então, o importante hoje é esclarecer isso para a sua família, que você tem esse desejo de ser doador. Com relação ao doador vivo, são órgãos duplos que podem ser doados. E aí você precisa, se não for parente colateral, você precisa de uma autorização judicial para estar viabilizando essa doação. É possível fazer, com exceção da medula óssea, que não necessita da autorização, os demais órgãos que podem ser doados, no caso de pulmão, rim, o fígado que se regenera, que podem ser doados em vida, é necessária uma autorização judicial se não for um parente próximo. E essa questão é bem delicada e importante para que todos tenham consciência que doar em vida, o doador tem que permanecer vivo, né? Isso que é importante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão jurídica, né? Desse debate, esse conflito que tem entre a família do doador e a vontade expressa do doador, né? Dentro da Lei 9.434 de 1997, mesmo que a pessoa ela tenha declarado ser doadora, a família ela precisa confirmar essa autorização, né, dentro da morte encefálica que ocorre.
sem o consentimento familiar, a retirada dos órgãos não é permitida. Isso já criou bastante conflito, porque alguns juristas defendem que o Estado deveria respeitar o desejo do indivíduo. Então, o nosso Estado, ele prevalece a vontade da família, não aquilo que o indivíduo manifestou em vida. Por outro lado, o modelo brasileiro ele privilegia a sensibilidade, o respeito ao momento da família, né? O que reforça o princípio da dignidade humana e a proteção dos sentimentos no luto, conforme a Andréia já estava esclarecendo. Então, por prevalecer essa vontade da família, pela dignidade da pessoa humana, esses princípios, né, que o nosso Estado possui, então a vontade da família prevalece, por mais que a gente estabelece em vida. Só acrescentando o que a Andréia e o que a Maria falou, alguns anos atrás o doador podia colocar na CNH que ele era doador, tanto até que meu pai tinha. Aí deu um derrame nele e ele ficou lá entubado. E o médico perguntou para minha mãe, ele não vai voltar e ele é doador, a senhora autoriza? E por falta de informação, muita pessoa falando na cabeça da minha mãe que meu pai ia abrir ele vivo, todas essas coisas, então ela não doou. E o médico respeitou, não pôde doar, mas ponhava na CNH a vontade do doador. Sim, então só para deixar claro para os nossos queridos ouvintes, houve essa mudança na legislação, que antes, como a Andréia disse, era de forma presumida. Para você não doar, você tinha que dizer expressamente em algum documento que não era doador. Caso contrário, presumia-se se tratar de um doador. Hoje, com a alteração da lei, é necessário dizer expressamente que quer doar. Então, inverteu, ao contrário, certo? Porém, com relação a essa liberdade de dispor do próprio corpo, para depois da morte, encontra um impasse com relação à autorização da família, né, e o luto vivenciado pela família. Então, analisando desse ponto, talvez fosse importante, além de trazer à tona a discussão, né, desse tema tão importante que é a doação de órgãos, fazer um trabalho, o que vocês acham? Fazer um trabalho de conscientização perante as famílias, explicando, né, sobre, quebrando esse tabu, esse paradigma, né, da questão que vai abrir, como a Regiane disse, o corpo em vida, né, explicando que tem que ter essa morte cerebral constatada por 2 médicos, que ninguém será aberto em vida, né, a pessoa já está em morte, em estado de morte, né, mas é uma manifestação de um gesto humano, de solidariedade ímpar, né, você descansar em paz e ao mesmo tempo promover a viabilidade da vida de mais 8 pessoas, né? O que a gente pode estar tratando a respeito dessa questão social, né, dessas informações? Eu acredito que as leis que a gente tem com relação a isso, elas são bem claras, tanto a lei que regula a questão de transplantes, como a resolução do Conselho Federal de Medicina, que estabelece os critérios para a morte encefálica. Eu acho que o que precisa não é só a campanha da TV, que é rápida, que é singela. Eu acho que teria que ser uma conscientização nas escolas, com um tempo maior, talvez algum profissional da área da saúde que vai saber esclarecer algumas informações de forma mais detalhada, para a pessoa realmente entender que o ente querido não vai voltar a ser o que era, que foi constatada essa morte, que ele só está ali se mantendo com a ajuda de aparelhos, que não vai ser tirado, o órgão tem critérios, tem uma lista, então não é qualquer pessoa, não é porque a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro que ela vai receber esse órgão, tem critérios fisiológicos que devem ser respeitados para poder fazer essa captação. Então eu acho que tem que aprofundar essa conscientização da população. Não de forma tão rápida como a gente às vezes vê na mídia. Eu acho que o esclarecimento tem que ser maior.
melhor. Não de forma sazonal, mas com uma regularidade, uma continuidade, né, nessas campanhas de informação e de divulgação. Você tocou um ponto sensível, importante, na questão da desigualdade do acesso, né, a esse transplante de órgãos. A gente ouve falar, porque fulano é artista ou é comunicador em TV, teve acesso mais fácil e rápido a um transplante de coração, ou porque cicrano tem dinheiro e pode ter acesso rápido. Mas esse é um critério estabelecido pela lei? O que a lei traz a respeito, né, desse acesso ao transplante e a igualdade, né, que deve existir entre todos? A questão financeira não é um critério. O critério é fisiológico, então, tipagem sanguínea, a compatibilidade entre o doador e o receptor, características antropométricas como peso, altura, idade, tudo isso vai influenciar. O fator financeiro não passa nem perto dos critérios para selecionar um doador ou um receptor. É importante esclarecer que os hospitais que fazem tanto a captação quanto o transplante são hospitais credenciados e existe no Brasil hospitais particulares que são credenciados a fazer o transplante e ele pode fazer o transplante até de um paciente SUS. Então tudo depende da logística, da melhor forma para agilizar essa captação e o transplante para não perder um órgão que é viável para dar qualidade de vida para uma pessoa que está esperando. Os critérios da lei são critérios objetivos e baseados em evidências científicas, são critérios científicos, né? Assistindo a um programa de jornalismo da nossa região, eu recebi a informação de que nós temos hospitais aqui na nossa região que fazem tanto a captação como o transplante de órgãos, né? Em São José do Rio Preto, no Hospital de Base, em Botucatu, no hospital que atua junto com a Faculdade de Medicina da Unesp. Então eu fiquei muito contente de saber que está abrindo, né, essas vertentes para o nosso interior, para que seja mais acessível a todos, né? E para finalizar o nosso segundo episódio, qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes a respeito desse tema tão fabuloso? Eu acho que a mensagem mais importante é pedir para a população que, se tem dúvida, se um dia pensou em doar ou se já pensou sobre o assunto, procurar informação. É só colocar no Google a lei sobre transplantes. Na própria lei ela vai citar a resolução do Conselho Federal de Medicina, que vai estar os critérios de morte encefálica. Hoje, diferente de algum tempo atrás, está muito mais fácil a busca por informação, por esclarecimento. No próprio site do Ministério da Saúde a gente tem acesso a quantos transplantes foi realizado de cada órgão específico, no geral, de quantas pessoas estão aguardando um órgão para ser transplantado. Então, assim, hoje é fácil, a gente querer ir buscar informação. Complementando o que a Andrea disse, né? O que falta é essa busca de informações. Até mesmo ela comentou em escolas, eu cito faculdades, né? Que as pessoas já têm uma idade mais avançada, são mais experientes até, mesmo para poder entender um pouco mais dessa situação, né? Então, faculdades e outros cursos, porque o direito a gente tem esse privilégio, né, de estar estudando mais a fundo sobre isso, mas outros cursos não têm tanto essa oportunidade, né? Mas a pesquisa, as redes sociais estão aí, a internet hoje é uma possibilidade bem avançada. É somente pesquisar, se aprofundar dentro desse assunto para se tornar, né, manifestar isso em vida, por mais que a gente pode pensar, a família mais lá na frente pode barrar, né? Por que eu vou manifestar em vida? Porque é um desejo seu, é uma vontade sua.
Talvez lá na frente, se algo aconteça com você, sua família vai olhar, pode pensar em você e pode permitir isso, né? Então, a sua manifestação em vida é muito importante. Pensando nisso, né, Maria Clara, também é importante esse trabalho de conscientização dentro da família, né? Então, a pessoa que manifesta o desejo de ser um doador, trabalhar junto à sua família sobre essa questão, né? E prevalecer a sua vontade para depois da sua morte, praticar esse gesto tão humano, tão solidário, tão maravilhoso, né? E por que não buscarmos também informações diretamente de profissionais habilitados, né? E diretamente num médico que atua, né, com essa especialidade de captação e transplante de órgãos, ele terá as informações mais adequadas. Até mesmo o profissional do meio jurídico, para te informar a respeito dessas implicações jurídicas. Toda informação é muito bem-vinda, por isso que eu vejo que esse nosso projeto de extensão Direito em Podcast é uma sementinha para levar essa disseminação de uma informação jurídica correta para toda a população, não só de Birigui, mas de toda a região. Então, nosso Direito em Podcast, do curso de Direito da FATERB. Agradeço muito a participação das minhas queridas alunas, Andréia, Maria Clara e Cristiane, alunas do 8º semestre de Direito, por esses debates, essas reflexões tão importantes. Agradeço a todos que nos ouviram nesse segundo episódio do podcast do Direito em Podcast, em que tratamos a respeito da doação de órgãos e suas implicações jurídicas. Ainda trabalhando nessa temática com relação ao direito à vida e também ao direito à morte digna. No terceiro episódio, já vou fazer um spoiler aqui, nós vamos tratar da eutanásia, as implicações jurídicas da eutanásia e as diretivas antecipadas de vontade. Não percam o terceiro episódio do Direito em Podcast do curso de Direito da FATERB. Muito obrigada e até mais!